Como os indígenas chegaram no Brasil? Essa imagem está presente em todos os livros de história, representando um grande acontecimento, o descobrimento do Brasil. Na escola, a gente aprende que, por volta de 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Mas bem, antes deles chegarem aqui, o território brasileiro já era a casa de muita gente. Então, não foram eles que descobriram o Brasil assim. Estimam-se que naquela época, cerca de 3 milhões de pessoas já moravam por aqui. Os povos indígenas. Então, é exatamente isso que iremos contar para vocês no vídeo de hoje. Como os indígenas chegaram no Brasil. Fala galera, beleza? Povos originários são aqueles que foram os primeiros a habitar uma região. E no Brasil, quando falamos em povos originários, não estamos falando dos portugueses, mas sim nos referimos aos indígenas. E eles chegaram no território brasileiro há milênios. E quando os portugueses chegaram, descobriram o Brasil, entre aspas. Eles já estavam muito bem estabelecidos aqui nessas terras. Estima-se que a presença humana por aqui vem de pelo menos 12 mil anos, só que esse número pode ser ainda maior. Segundo algumas estimativas, esse período de que já tinha gente aqui pode ser até de 40 mil anos. E aí, até hoje muitas teorias tentam explicar como aconteceu a chegada dos humanos no Brasil e também na América em geral. Porque primeiro eles chegaram aqui na América e foram se espalhando, né? Mas a pergunta é, de onde eles vieram? Quando eles chegaram aqui? Para entender melhor, precisamos voltar muito no tempo. Mais especificamente, uns 20 mil anos atrás, durante a última era glacial, a hipótese mais aceita para explicar a origem dos povos originários no Brasil é que eles chegaram por migrações terrestres, ou seja, vieram de outros lugares do mundo. E eles até seriam descendentes dos povos asiáticos. Esses povos teriam atravessado o Estreito de Bering aproximadamente 62 mil anos atrás. O Estreito de Bering é uma parte do mar que se estende por 85 quilômetros e separa dois continentes, a Ásia e a América do Norte. Mais precisamente, ele separa o Alasca, nos Estados Unidos, do Cabo de Snov da Rússia. E aí, você que entende um pouco de geografia deve estar se perguntando, ué, mas vocês disseram que eles chegaram por terra, mas atravessaram o Estreito de Bering no mar? Não faz sentido. Bom, você tem razão. Porém, nessa época estava acontecendo um período de glaciação. Então, essas migrações aconteceram porque eles conseguiram passar por cima do mar, que no caso estava congelado. E nessa época, além então do nível do mar estar mais baixo, os continentes também tinham um desenho um pouco diferentes. Onde hoje é o Estreito de Bering, naquela época, existia uma faixa de terra que ligava as duas regiões. Então, ou eles passaram por essa faixa de terra, ou passaram pelo mar congelado. E aí, que entre 12 a 15 mil anos, pessoas que viviam no continente asiático teriam acessado a América através do Estreito de Bering. E segundo os cientistas, essa seria então a primeira vez que um ser humano teria pisado aqui no nosso continente. Mas como falamos, isso é apenas uma hipótese, porque não dá para saber exatamente como tudo isso aconteceu. Qual foi a data exata quando eles cruzaram e tudo mais. Bom, os cientistas então acreditam que podem ter acontecido vários fluxos migratórios da Ásia e eles também acreditam que as pessoas que vieram até aqui não tinham exatamente o objetivo de chegar aqui. Esses povos eram basicamente povos caçadores e coletores que sempre estavam trocando de lugar para poder conseguir seus alimentos, seus recursos. Um lugar melhor, mais quente, com água, mas sem uma direção concreta. E aí que então, essa teoria que vamos falar diz o seguinte: quando alguns seres humanos chegaram da Ásia à América pela primeira vez, isso seria o território que atualmente é o Canadá e os Estados Unidos, o que acabou dificultando a migração deles para o leste. Por conta disso, então, se aqui está fechado, a gente segue reto, né? Para onde não está fechado, para onde dá para continuar andando. Então, segundo as hipóteses, eles continuaram andando em direção ao sul. E aí que, consequentemente, acabaram chegando onde hoje é o Brasil, ou até mesmo chegando na América Latina, né?
a América Central e a América do Sul. E segundo os estudos, esse deslocamento das pessoas que chegaram até a América do Norte, para depois descer até a América do Sul, aconteceu bem rápido. Teria demorado aproximadamente centenas de anos para essa migração, o que é algo bem curto quando se fala da evolução e da expansão da sociedade. E essa teoria é baseada em alguns vestígios encontrados no sítio arqueológico Monteverde, que fica no Chile. E esses vestígios mostrariam que os seres humanos habitam a América do Sul há aproximadamente 13.100 anos. Pouquinho antes, pouquinho muito, né, dos portugueses chegarem. E essa data e esses vestígios têm uma idade semelhante aos artefatos de um povo conhecido como Clovis. Esse povo viveu numa região que hoje é conhecida como Novo México, que fica nos Estados Unidos. E o povo Clovis é considerado como uma das primeiras sociedades a habitar a América. E aí, o que tudo indica é que esses descendentes dos Clovis caminharam até o sul do continente, se espalhando por aqui. Essa é uma das teorias. Mas como já falamos para os cientistas, a origem de tudo isso veio de vários fluxos migratórios da Ásia. Atravessou o Estreito de Bering. Chegando na América do Norte depois desse teve mais outra segunda migração. E enfim, é assim que o povo teria chegado no Brasil. E agora então vamos ver quais foram, teoricamente, os primeiros humanos aqui do Brasil. Baseado obviamente nos estudos, na arqueologia e também alguns fósseis que foram encontrados. O fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil é a de Luzia, que no caso é o fóssil de uma mulher. Luzia tinha cerca de 1,50 m de altura e viveu aqui há cerca de 11.000 anos. Seus ossos foram encontrados em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mas além desse fóssil, existem outras evidências que dizem que a chegada do povo aqui no Brasil poderia ser ainda mais antiga, como por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Lá existe a maior concentração de sítios arqueológicos da América, e também existem outros vestígios que mostram que ali na região do Piauí já existia a presença humana há pelo menos 43.000 anos atrás. Mas para alguns estudiosos, as evidências mais precisas datam pelo menos de 12 a 13.000 anos atrás. Isso baseado no que eles sabem e não no que talvez possa ter acontecido. Bom, galera, sendo 12, 13 ou 43.000 anos atrás, partindo